Você já percebeu que enquanto existem pessoas caminhando na direção de grandes conquistas, outras tantas estão caminhando na direção contrária? Você sabia que o José do Egito, juntamente com seus 10 irmãos mais velhos, eram bons exemplos disso? Quer saber se você está entre aqueles que caminham na direção de grandes sonhos ou entre aqueles que estão caminhando na direção contrária? Fique comigo nesse vídeo e aprenda um pouco mais. Chega um momento na vida da gente em que os sonhos começam a aparecer e nasce no coração o desejo de alçar voos maiores. E eu sei que isso pode acontecer, já aconteceu comigo e com certeza pode ter acontecido com você também. Porém, é neste momento que também se levantam os inimigos que querem te parar. A jornada para a conquista do tão almejado sonho se torna muito difícil, pois os inimigos e as circunstâncias que trabalham contra a conquista dos nossos sonhos aparentemente se tornam maiores e mais fortes do que os amigos e circunstâncias que favorecem e que trabalham ao seu favor para que você possa conquistar seus sonhos. Neste vídeo eu quero lhe dizer que Deus não vai deixar você morrer sem que você conquiste todos os sonhos e projetos que Ele mesmo colocou no seu coração. É por isso que você precisa aumentar a confiança de que Deus está contigo, que Ele tem um projeto para você. Mesmo que todos tenham te abandonado, Deus nunca jamais te abandonará. Até o José do Egito estava sozinho e mesmo assim ele logrou êxito diante dos seus 10 irmãos mais velhos. Aqui nós vamos discorrer sobre 4 situações na história da vida de José e de seus irmãos que acabaram por colocá-los no caminho da realização dos sonhos que José tinha sonhado. E sabe o que acontece agora? Agora você quer tanto saber quais serão essas 4 situações que você já vai deixar logo o seu joinha, pois você sabe que assim você vai me deixar mais motivado e inspirado para trazer vídeos novos e muito interessantes como esse aqui no canal. Já deixou o seu joinha? Valeu, pessoal, e agora vamos para o vídeo. A primeira situação é quando o José do Egito, no capítulo 37 de Gênesis, descobre que é muito amado pelo seu pai, pois o texto diz que Israel o amava profundamente. E com certeza essa descoberta alimentou os sonhos de José, considerando que quem sabe que é amado, sente-se livre para sonhar grandes sonhos. Uma vez que o José do Egito percebia esse amor e sabia que era amado, ele se sentia protegido contra os ciúmes dos seus irmãos. Por certo, por causa deste amor que ele recebia do pai, ele nem se dava conta de que os irmãos o odiavam tanto e tinham ciúmes dele. Muito menos que esse ciúme crescia dia após dia. E na verdade é perceptível que quanto mais Israel amava José, mais os irmãos se aborreciam de José, mais os irmãos ficavam enciumados e irados contra o José. Este processo causou uma cegueira emocional nos 10 irmãos ciumentos e, por consequência, eles acabaram se esquecendo de que Israel também os amava e os amava muito. Assim sendo, compreenda que mesmo que você pense que a sua família não te ame, Deus te ama. Se alimente deste amor e sonhe sonhos grandes. Os inimigos podem até se levantar, mas Deus, que é amor, vai te proteger. Em um segundo momento, Israel deu um belo presente para José. Era um presente chamativo, bonito, valoroso e que tinha representatividade. Com esse presente, José se sentiu ainda mais amado e valorizado e encorajado a sonhar grandes sonhos. Veja bem, através desse presente, o José sabia que o futuro dele não poderia ser pequeno. E, portanto, com este presente, ele se sentiu ainda mais confiante. Contudo, na mesma proporção em que ele se sentia confiante, os irmãos de José o odiavam ainda mais. O ciúme dos irmãos evoluiu para o ódio. E eles já não podiam mais falar pacificamente com José. Não é provável que em toda a vida dos filhos de Israel, eles nunca tenham recebido algum presente da parte dele. De fato, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas, mesmo assim, eles não poderiam deixar o ódio contra o irmão prevalecer. Haja visto que isso é um forte desrespeito à decisão do seu pai
e é também um desamor muito grande por sua própria família. Desta maneira, aprenda a valorizar os presentes que Deus tem te dado, pois a vida por si só já é um presente. Não façamos como os irmãos de José, que deixaram o ciúme virar ódio e assim desvalorizaram o presente que eles também teriam recebido, pois o exemplo deles mostra como é perigoso para o nosso relacionamento familiar dar lugar ao ódio. Por isso, respeite ao Senhor e Ele vai cuidar de você e vai te ajudar na conquista de tudo aquilo que Ele tem sonhado e projetado para a sua vida. Ele ajudou José e os seus irmãos. Vai nos ajudar também. Você está gostando do conteúdo? Então se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para que você nunca perca os nossos vídeos. Em breve nós vamos trazer mais conteúdos de caráter teológico para abordarmos aqui. Um dos vídeos que a gente vai trazer logo vai ser a diferença entre José do Egito e José no Egito. Você vai entender por que eu tenho colocado José do Egito aí nos vídeos e nas descrições, tá bom? Então se inscreva e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, pois com o sininho ativado, o YouTube vai te notificar. E o terceiro momento se dá exatamente quando José tem o seu primeiro sonho. No primeiro sonho, José do Egito se viu como líder sobre os seus irmãos. Não podia ser diferente. Ele estava se desenvolvendo e crescendo bastante. Ele queria se tornar alguém importante. E acredite, isso é muito bom. Você precisa querer ser relevante em tudo que você fizer ou se propor a ser. Você precisa ser o melhor profissional que você puder. Você precisa ser um marido de excelência, uma esposa virtuosa. Você precisa ser um filho, uma filha que respeita e que ama seus pais. Enfim, você precisa extrair o melhor de si mesmo para que isso possa agradar o coração de Deus e, ao mesmo tempo, também agradar os seus amigos e as pessoas que estão ao seu redor. Sonhos grandes para todas as áreas da sua vida. Contudo, vale salientar que foi neste momento que o ódio dos irmãos mais velhos do José no Egito aumentou muito. E por causa disso eles nutriram muita raiva e muito rancor contra José e toda aquela situação. E desta forma eles se afastaram do caminho de Deus e começaram a se aproximar do caminho do mal e da morte. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Sempre devemos colocar a vontade de Deus em perspectiva antes que a gente tome qualquer decisão precipitada. Pois, se os irmãos de José percebessem que Deus tinha um plano na vida do José do Egito e entendessem que aquele sonho que José estava sonhando era um sonho de Deus, era Deus que estava entregando para ele este sonho, eles saberiam que Deus tinha planos para torná-los ministros no seu reino. Porém, eles perderam esse momento justamente porque deixaram o ódio criar raízes no coração. E finalmente a gente chega na última situação que vamos abordar aqui no vídeo. E ela se deu quando José teve o seu segundo sonho. E este segundo sonho é fantástico, porque ele é um sonho que Deus colocou no coração de José. José por si só nunca poderia sonhar o que ele sonhou. Se você prestar atenção, você vai perceber que o sonho que José sonhou era o sonho de Deus. A Bíblia realmente diz que os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos pensamentos. E aqui neste segundo sonho, o José se vê numa posição de comando que até o próprio pai dele, Israel, e a própria mãe, Raquel, teriam que respeitar, teriam que se submeter à autoridade que José receberia segundo esse sonho que ele sonhou. Isso não poderia em nenhum momento ter surgido de dentro da cultura dele, de dentro dos ensinamentos que ele recebeu, de dentro nem mesmo da imaginação dele. Este sonho que ele sonhou foi Deus que colocou, porque ele estava numa posição de governo dentro do sonho dele que o próprio pai e a própria mãe deveriam respeitar, deveriam se curvar perante ele. Isso seria uma abominação. Mesmo que José, em algum momento, por si próprio, tenha sonhado em ser líder sobre a sua família, esse sonho com certeza seria um sonho posterior à morte de seu pai, porque assim ele poderia assumir a liderança sobre a sua família, apenas com a ausência do pai. Mas, a partir do momento em que ele sonha um sonho, onde o próprio pai dele vai se submeter à sua autoridade, este sonho
só pode ser explicado a partir do momento que eu entendo que Deus entrou na história, no coração de José e falou com ele através desses sonhos. Fica claro aqui nesse momento em que Deus já está antevendo José como governador sobre o Egito. Diante disto, o ódio dos irmãos se tornou ainda mais intenso e agora evoluiu para um desejo de matar. Os irmãos de José literalmente se tornaram assassinos em seus corações por quererem e até mesmo tentarem matar a José. No entanto, como o plano de Deus era contrário a isso, não estava nos planos de Deus matar o José, os seus irmãos mais velhos não puderam matar, porém o venderam. Esse fato nos traz a seguinte reflexão: não importa o quanto os inimigos te odeiam ou o quanto o ódio deles venham a crescer contra nós. O que importa realmente é o quanto você está próximo do seu Deus, pois Ele tem cuidado de você. E mesmo sem saberem, no momento em que os irmãos do José do Egito o venderam para os ismaelitas, ele foi colocado no caminho para o trono do Egito. Olha que Deus maravilhoso que usou essa circunstância para colocar o José do Egito no caminho certo, no trilho para a conquista dos sonhos que ele sonhou. E assim foi possível cumprir todos os propósitos que Deus tinha para a vida do José, para a vida dos irmãos de José, para a vida de muitos povos e nações que existiam naquele tempo, pois Deus usou o José do Egito como instrumento de bênção para abençoar todas as famílias daquela terra. Já percebeu que até esse fato também cumpre com as promessas que Deus fizera a Abraão lá em Gênesis capítulo 12? Muitas famílias foram abençoadas pelo trabalho que José fez. Deus usou José para salvar o Egito, para salvar Israel e para salvar muitas outras nações. Da mesma maneira, Deus pode nos usar como instrumento para abençoar muitas pessoas da nossa família ou até mesmo fora da nossa família. Por isso, confie em Deus, creia e Ele vai conduzir você e todos os seus caminhos para uma grande vitória. Eu vou deixar no card aqui, ou então na descrição do vídeo, um link de um outro vídeo que eu também fiz sobre o José do Egito, para que você possa saber mais sobre o porquê do José ter passado por toda aquela situação tão problemática. Então veja esse vídeo, ele está bem interessante. Clica aí no card ou então na descrição do vídeo. E galera, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante na continuidade desse projeto que tem por objetivo principal abençoar a sua vida. Obrigado, a graça e a paz, pessoal, e até a próxima.